Jovem Pan News, eleições 2024. E a Jovem Pan e o Grupo RIC segue com a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. A nossa intenção é oferecer aos curitibanos mais uma opção para verificar ideias e propostas e assim ajudar a fazer escolhas conscientes. Todos os candidatos foram convidados, a ordem das entrevistas foi definida em sorteio, acompanhado por todas as candidaturas. Todas as entrevistas terão 30 minutos. A convidada de hoje é Maria Vitória, do PP. Jovem Pan News, eleições 2024. Maria Vitória tem 32 anos de idade e é natural de Maringá, no noroeste do estado. Formada em turismo com pós-graduação em gestão pública e MBA em relações governamentais na Fundação Getúlio Vargas. É filha do deputado federal e atual secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros. Maria Vitória está em seu terceiro mandato como deputada estadual. Candidata, bom dia, bem-vinda aqui à Jovem Pan. O seu tempo começa a contar a partir de agora. A primeira pergunta é a mesma para todos os candidatos. Por que Maria Vitória quer ser prefeita de Curitiba? Bom dia, Mark, bom dia, Pedroso, Beatriz, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez na Jovem Pan News, falando sobre a cidade, debatendo e colocando as nossas propostas à disposição dos curitibanos. Eu quero ser prefeita de Curitiba porque eu quero cuidar das pessoas, quero cuidar da cidade com esse olhar de mãe, com esse olhar de mulher detalhista, que se preocupa com uma Curitiba que seja melhor para todos. O desenvolvimento dos bairros mais centrais, nós queremos sim levar para os bairros mais afastados que andam bastante esquecidos. A nossa prioridade e ordem de investimento será baseado no que as pessoas pedem. E hoje, até de acordo com o Fala Curitiba, a gente tem uma preocupação da população de que 200 mil pessoas estão na fila de espera aguardando consulta especializada, exame, e isso é muito complicado porque a saúde não espera, a saúde é prioridade. Então, a nossa proposta é fazer como o Corujão em São Paulo, que deu certo. São compras de consultas particulares em clínicas, hospitais e médicos que você consegue, com essas parcerias, zerar a fila de espera por um custo viável economicamente. Para dar um exemplo para vocês que estão aí nos escutando, se pagarmos R$100 em média para consulta especializada, que é mais do que os convênios de saúde pagam hoje na cidade, ou seja, tem os médicos que vão querer dar esse atendimento por esse valor, vezes 200 mil pessoas na fila de espera, com 20 milhões você resolve essa questão. Resolve. E assim, a gente sabe que o orçamento da saúde de Curitiba é de 3 bilhões de reais. Então, dinheiro tem. Falta querer, ter essa visão, né, de que é possível resolver isso e a mão amiga do poder público para as pessoas que mais precisam e que dependem da saúde pública. Também nós temos a proposta da segurança pública, né, a polícia municipal em todos os bairros. Nós temos uma previsão legal de ter 2.999 guardas municipais na ativa em Curitiba e hoje só temos 1.400. Então nós precisamos cumprir essa mínima de efetivo, porque segurança, gente, é polícia na rua. Não adianta, câmera de monitoramento ajuda muito, mas segurança é polícia na rua e nós precisamos fazer esse investimento, equipar a guarda de forma adequada para que eles possam combater a criminalidade com estrutura, com preparo, com câmeras de reconhecimento facial nos uniformes, com viaturas, veículos blindados, dar toda a estrutura porque segurança é prioridade. Candidato, a gente vai falar bastante sobre suas propostas, mas antes eu queria começar entendendo de fato a sua candidatura. A senhora queria ser vice de Eduardo Pimentel, falou aqui na Jovem Pan isso, que estava aberta essa possibilidade, acabou não dando certo. Hoje o Rafael Greca, que a senhora elogia muito, apoia ele. Ao mesmo tempo que a senhora faz elogios à gestão, também aponta problemas e diz que tem muita coisa para resolver. Parece uma coisa no meio do caminho. Eu queria entender o que é a sua candidatura de fato. É uma candidatura para valer, com propostas, ou é mais para marcar posição política?
É uma candidatura para valer, com propostas. A pesquisa de ontem mostrou que 61% da população ainda não tem candidato, então a eleição está aberta. E a minha candidatura não é contra ninguém. A minha candidatura é a favor da cidade, é a favor de Curitiba, é uma campanha limpa, propositiva e educada, como sempre foi. Então eu estou trazendo boas ideias, referências de coisas que funcionam em outras cidades, em outros estados, para a gente replicar aqui em Curitiba, porque Curitiba é muito boa, mas ela vai ser muito melhor quando ela for boa para todo mundo. Curitiba é excelente, é referência, mas precisa continuar sendo. A atual gestão faz um trabalho muito importante para a cidade, que colocou o Curitiba como a cidade mais inteligente do mundo. Mas está na hora de inovar, está na hora de renovar, está na hora de trazer pessoas e ideias novas para a prefeitura, está na hora de ter um olhar mais focado no futuro inovador que Curitiba merece. Candidata, quando você traz e apresenta as propostas, trouxe os dados da saúde, falou do Corujão da Saúde, foi uma proposta implementada em São Paulo pelo PSDB, na época com o ex-governador e ex-prefeito João Dória, mas eu gostaria de saber, olha o teu plano de governo, vejo essas propostas, e eu não consigo olhar nem em Londrina, que o PP administra, nem nas administrações passadas do PP em Maringá, inclusive do seu tio Silvio Barros, medidas parecidas que foram implementadas. Por que o PP em Curitiba vai gerir de uma maneira diferente do que gere Londrina e já geriu em Maringá? Olha, eu agradeço a pergunta. A gestão Progressistas é referência e sempre foi em Maringá avaliada das melhores gestões do Brasil, melhor cidade para se viver. Tenho um grande orgulho e admiração pelo meu histórico familiar de respeito ao dinheiro público, de seriedade, de honestidade e comprometimento com a população que mais precisa do poder público. E eu estou aqui com esta grande responsabilidade de dar seguimento a esse legado em Curitiba, cidade que eu escolhi para viver. Me casei com o Diego, tenho 3 curitibinhas, 3 Mariazinhas aqui. Sou apaixonada por Curitiba e sei que Curitiba pode ser muito melhor com uma boa administração, com uma gestão que prioriza quem mais precisa. Candidata Maria Vitória, do PP, ao vivo na sabatina do Jornal da Manhã Paraná, para a Prefeitura de Curitiba. Candidata, o eleitor ele olha para as propostas, mas ele também quer enxergar a ideologia, né? Saber qual que é o polo que aquele candidato se insere. O PP é historicamente conhecido e chamado popularmente por estar no centrão, no cenário nacional. O pai da senhora já esteve ali na liderança do PT na Câmara, também já esteve na liderança de Bolsonaro. Isso gera ali um certo conflito na cabeça do próprio eleitor. Hoje, Maria Vitória faz parte de qual polo e qual ideologia política? Eu sou centro-direita. Realmente, o Ricardo foi líder de todos os governos, inclusive Fernando Henrique, Dilma, porque é um grande articulador político, uma peça importante no Congresso Nacional para assegurar a governabilidade de qualquer presidente. E ele realmente eu sou suspeita para falar, né, Beatriz, mas uma mente brilhante, genial, um articulador político de primeira e que faz um trabalho incrível. É só com a governabilidade que se consegue ajudar as pessoas. Então você precisa estar aliado ao governo para poder buscar recursos e assegurar o desenvolvimento das cidades que você representa, né? Obras importantes foram viabilizadas em todo o estado do Paraná com essas parcerias, governo do estado, governo federal. E a nossa ideia aqui é justamente essa, trazer para Curitiba também essa visão de parceria com o governo do estado, com o governo federal, porque nós queremos o melhor para Curitiba. Candidata, vamos lá. Quem que a senhora colocaria no seu palanque, o Lula ou o Bolsonaro? O Bolsonaro. O Bolsonaro, ok. Então agora está bem claro tudo isso. Vamos falar aqui do plano de governo. A senhora fala bastante sobre transporte coletivo. Mark, antes do transporte coletivo, só quero colocar aqui, eu acompanhei o Bolsonaro todas as vezes que ele esteve em Curitiba, né? O apoiei na campanha, fui a única candidata que citou ele no debate, que colocou a imagem dele no 7 de setembro e a única que gostaria mesmo do apoio dele aqui. Eu espero, né, que até o final da campanha ele venha subir no nosso palanque. Legal, vamos falar agora então sobre o transporte coletivo. Você propõe ali a sabadeira e a domingueira, que seria a tarifa a R$1, e também tarifa a R$1 para estudantes, baixa renda e idosos e seus acompanhantes. Hoje, candidato, o sistema já tem um prejuízo em relação à tarifa cobrada de 15 milhões por mês. Então você está propondo mais isenções, mais gratuidades. Como pagar essa conta?
Bom, eu não estou propondo tarifa zero, tá? Gostaria muito de ter tarifa zero em Curitiba, se pudesse seria a primeira a fazer, mas os estudos mostram que aumentaria muito a demanda de 1 bi para 3 bilhões de reais de custo e realmente a prefeitura não teria como arcar com isso. Mas através do financiamento tripartite, governo federal, governo do estado e município, e algumas ações, por exemplo, o uso de publicidade nos ônibus, a gente conseguiria sim conceder, e nós estamos propondo isso oficialmente no nosso plano de governo. Sim, tarifa R$1 sábado e domingo, por quê? Porque o fomento do comércio no sábado, ele acaba equilibrando essa questão, porque as pessoas têm dificuldade de se locomover e com a tarifa R$1, as pessoas podem vir para o centro, fazer compras. No domingo também podem viver a cidade, os parques, as praças, podem visitar os familiares, os amigos, frequentar a igreja. Então, já funcionou isso em Curitiba no passado, deu super certo e a gente está propondo sábado e domingo. E os idosos não pagam, né? Os idosos já não pagam, mas muitas vezes não podem transitar sozinhos, precisam de um acompanhante. E eu me preocupo com os idosos. Então, é essa visão, né, detalhista de mulher que eu quero trazer para Curitiba. O idoso precisa sim e pode sair, passear, mas precisa de um acompanhante que vai ter tarifa R$1. Mas, candidata, dentro da pergunta do Mark está embutida uma dúvida sobre como que vai ser paga a conta. Você falou aqui dos 20 milhões do mutirão da saúde, mas sim, que é só da demanda reprimida, tem um custo que vai aumentar, caso isso se mantenha. Tem outras propostas que falam em estender horário das creches, dos cuidados, enfim. É um plano de governo que fala em aumentar as despesas. Sim. Como que o curitibano pode ter a certeza de que não vão aumentar os impostos? Nós não vamos aumentar os impostos, não está previsto no nosso plano de governo isso. Então vai pagar como? Nós vamos pagar da seguinte forma, priorizando quem mais precisa, através de gestão e administração. Cada prefeito tem liberdade de escolher aonde ele vai investir o dinheiro. O que eu estou propondo é um investimento onde as pessoas mais precisam e demandam, de acordo com as próprias pesquisas da prefeitura. Então, dinheiro tem. Quase 15 bilhões de reais nós teremos de orçamento no próximo ano, histórico para a cidade. Também 1,5 bilhão de recurso livre. Então, o que nós estamos propondo são alternativas que são viáveis economicamente, desde que se priorize o que é prioridade para as pessoas. Todo mundo fala em priorizar, mas ninguém diz onde vai cortar. Eu fico impressionado. Não é, tudo é prioridade, mas na hora de cortar, as pessoas têm dúvidas. Aonde que a senhora cortaria? Olha, é difícil responder isso quando você não está dentro da prefeitura e tendo acesso a todas as informações importantes. Mas é possível sim cortar. Por exemplo, quando o Ricardo foi ministro da Saúde, ele fez uma economia de 5 bilhões de reais em medicamentos através de boa gestão comprando genéricos. Foi uma briga, um lobby gigantesco com as farmacêuticas, mas deu certo e todo esse dinheiro foi reinvestido em mais saúde para a população. Então, se você trabalhar com seriedade e a escola que eu tive em casa, com certeza nós vamos conseguir ajudar a população. Candidata, vamos lá, para as pessoas compreenderem melhor isso. Na sua cabeça, dá para reduzir o número de secretarias, dá para cortar comissionados? É isso que as pessoas querem saber. Claro que não tem um número agora, você já explicou, porque não está na máquina, mas você já tem na sua cabeça o que fazer. Essas questões são bem resolvidas para você? O que está no portal da transparência a gente tem acesso. E a gente sabe que mais da metade do orçamento de Curitiba é comprometido com folha de pagamento, com funcionalismo e já está no teto, então a gente realmente precisa fazer uma readequação. Eu acredito na meritocracia, eu acredito que tem que ser valorizado quem realmente trabalha e dá resultado para a máquina pública. Então a nossa intenção é fazer através de boa gestão com pessoas boas e terceirização de vários serviços, como nós estamos propondo no nosso plano de governo, justamente para desonerar a folha de pagamento que Curitiba tem hoje responsável. Mas vai cortar secretarias, por exemplo? Não, eu vou readequar porque eu preciso muito fazer a Secretaria da Mulher. Secretaria da Mulher, igualdade racial e diversidade está no nosso plano de governo, é prioridade pelo respeito a todos os curitibanos e também pelo respeito às mulheres trabalhadoras. 52% dos lares curitibanos hoje são sustentados por mulheres. As mulheres precisam trabalhar. Curitiba é uma cidade que tem o maior índice de feminicídio, altos índices de violência contra a mulher. Nós precisamos, através do aumento do efetivo da Guarda Municipal, reforçar o Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha. Nós precisamos também
conceder um auxílio para as mulheres violentadas. Muitas mulheres são violentadas e não têm condições de sair de casa porque não dependem financeiramente dos seus companheiros. Eu tenho conversado com várias dessas mulheres e instituições que ajudam essas mulheres e realmente o auxílio financeiro é fundamental. Nós estamos propondo auxílio para as 8.000 mulheres que hoje têm medida protetiva em Curitiba, para que elas tenham segurança e a mão amiga do poder público para esse momento tão difícil, né? Nós temos também a proposta de doar para a União um terreno na região sul da cidade, onde tem os maiores índices de violência contra a mulher, para que seja construída outra Casa da Mulher brasileira, que é fundamental, né, para que elas tenham esse atendimento e esse carinho, e a valorização, né, do trabalho e do empenho de tudo aquilo que as mulheres vêm fazendo pela nossa cidade e fazem pelas suas famílias. Elas cuidam da família, do marido, da casa e precisam também ser cuidadas. Então é esse olhar que eu vou trazer para Curitiba. A senhora trouxe, então, a segurança pública para a conversa e existe na proposta, tanto da candidata quanto de outros também planos de governo, essa questão de transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal. Existe segurança legislativa hoje para que isso seja feito? E, de fato, qual que é a mudança? Porque a gente já vê que a nossa Guarda Municipal hoje, ela não atua especificamente na segurança de patrimônio. Ela tem já um trabalho muito parecido com o de polícia. Então, qual que é a diferença, além dessa diferença de nomenclatura, e se existe essa segurança legislativa para essa implementação? Perfeitamente, Beatriz, é isso mesmo. A única diferença é a nomenclatura e o plano de carreira. A função já está igual, né? Então essa mudança de nomenclatura já está sendo tramitada lá em Brasília e com certeza isso acontecerá. E nós em Curitiba implementaremos isso, iremos regulamentar e aí sim analisar o plano de carreira para que seja equiparado à Polícia Militar. Candidata, dentro das propostas de segurança pública, as pessoas conectam a questão das pessoas em situação de rua. É um problema muito grave. O seu plano de governo fala dessas questões, mas não aponta muito bem quais seriam as soluções possíveis. Qualquer pessoa que anda pelo centro de Curitiba percebe que a quantidade de pessoas aumentou. Qual seria a sua ideia para, de fato, resolver e não atrair mais esse tipo de população para cá? Aumentou mesmo a pessoa em situação de rua. Eu, inclusive, tenho andado ontem mesmo, antes de ontem, estive lá na Rui Barbosa. Realmente é preocupante, mas infelizmente não é um problema só de Curitiba, né? Mas de todas as grandes cidades internacionais inclusive. Qual é a minha proposta? Tá? Que é diferente do que os outros candidatos estão propondo. É o internamento involuntário. Deixa eu explicar para vocês. O internamento compulsório, ele não é permitido. O Ministério Público não deixa, a gente não pode internar à força ninguém que não seja da própria vontade, né? Mas o internamento involuntário, que é com autorização prévia familiar, é possível de fazer e é o que nós estamos propondo através da inversão, né? Porque aí os familiares que têm os filhos, parentes em situação de rua por dependência química, eles vão dar essa autorização prévia de internamento. A gente vai integrar o sistema da saúde, assistência social e segurança, que hoje não é integrado, precisa de uma melhor comunicação entre as secretarias, até para poder dar um melhor serviço para a população. Tem que ser 100% digital, transparente e limpo, e é o que nós estamos propondo. E essa pessoa em situação de rua, quando for identificada, o sistema vai apontar se tem ou não a autorização e a gente já dá o encaminhamento correto. Vai resolver 100%? Não, mas vai ajudar muito? Vai, porque a grande maioria das pessoas que estão hoje em situação de rua é por problemas mentais ou dependência química. Candidata, a senhora propõe radares educativos e sinalizados. O que é isso? Bom, nossa proposta dos radares é que está tendo maior adesão, maior apoio na cidade. As pessoas me param, Mark, para falar sobre essa proposta do radar. O radar precisa ser educativo. O radar precisa evitar acidentes, e eles são muito importantes. Mas ele não pode ser arrecadatório. As pessoas... Quem nunca tomou uma multa em Curitiba? Tá demais, né? Nós precisamos dar 2 advertências antes da multa. E isso é possível, é viável, nós vamos fazer. Está previsto no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, tá? O artigo 267 diz que o prefeito pode sim dar advertência antes da multa. Eu quero fazer, eu vou fazer, e com o seu voto e o seu apoio, nós teremos 2 advertências antes da multa.
Candidata, com essa situação de identificar os radares, a questão de internar involuntariamente, alguns adversários têm lhe acusado de que isso pareceriam pegadinhas, que não seria factível. Onde a candidata pesquisou que esse tipo de solução já funciona? Eu tenho respeito à população e não faria aqui nenhum tipo de pegadinha. Eu sou extremamente séria, Caxias, estudo bastante, tenho uma excelente equipe, nós sabemos o que pode e o que não pode fazer em Curitiba. Então vocês podem confiar que se nós estamos falando que pode fazer, pode fazer. Dá um Google aí, artigo 267, e você vai ver que o prefeito pode dar advertência antes da multa. Mas a senhora já viu isso sendo aplicado, funcionando em algum outro município, tanto o internamento involuntário quanto essa questão do trânsito? O internamento involuntário funcionou em algumas cidades do Brasil, como Balneário Camboriú, e também a questão dos radares funciona inclusive em Curitiba. Aqui nós temos radares educativos. Se o prefeito quiser, ele pode fazer radar educativo. Você já passou na rua e viu lá o radar e uma plaquinha, esse radar não está multando? É um radar educativo, isso é prerrogativa da prefeitura fazer a administração de onde estará o radar, se ele é educativo ou não, e inclusive se quer ter radar ou não. Ainda sobre mobilidade, a senhora promete 100% da cidade asfaltada. Me chamou a atenção, inclusive, esse título do seu programa de governo, porque parece aquelas promessas que não dá para cumprir, candidata. Vamos lá, 100% da cidade asfaltada? Como que você vai fazer isso? Olha, é realmente um desafio, mas é uma demanda da população. Muito já foi feito de asfalto em Curitiba. Inclusive, o governador Ratinho Júnior está fazendo isso no estado do Paraná, um programa Asfalto Novo Vida Nova, que a Assembleia Legislativa, inclusive, contribuiu com 200 milhões de reais para fazer esse programa super importante e que nós podemos sim fazer em Curitiba. Curitiba é a nossa capital, é nosso orgulho, é muito boa nos bairros centrais, mas os bairros mais afastados sofrem com a falta de pavimentação, calçadas irregulares, não tem muitas vezes uma praça padrão centro, áreas de lazer, para que a população possa desfrutar da cidade e possa ter esse orgulho curitibano que nós temos da nossa cidade. Então, nós queremos fazer esse programa de pavimentação, ele é possível através, mais uma vez, de boa gestão. Nós sabemos e acompanhamos que algumas ruas da cidade, só no ano passado, foram pavimentadas 3 vezes. Então, ao invés de repetir ruas que já estão pavimentadas, vamos priorizar os bairros mais distantes, as pessoas mais simples que dependem do poder público. Outras propostas também envolvem a contratação de mais pessoal, né? A gente já tratou sobre isso, de que existe já um certo inchaço ali na parte do pessoal, de gastos com a folha de pagamento na Prefeitura de Curitiba. Como garantir, por exemplo, essa ampliação do atendimento nas creches com horário estendido até as 8 da noite? Também outros setores que envolvem a área da saúde, da própria segurança que a gente já trouxe aqui, sem bater ali no limite prudencial do teto de gastos. Pois é, Beatriz, inclusive essa proposta, né, das creches, porque hoje nós temos 10 mil crianças aguardando vaga em creche em Curitiba. Quando eu fui candidata em 2016, eram 9 mil crianças aguardando vaga em creche. Então essa demanda só cresceu nos últimos 8 anos. Por quê? Porque não é prioridade e nós precisamos priorizar essas mulheres que precisam trabalhar, muitas vezes não têm uma rede de apoio familiar para deixar os seus filhos, e nós mulheres, mães, precisamos da segurança de que nossos filhos estarão seguros, bem alimentados, estimulados, e é justo na primeira infância que o investimento é o melhor. Os experts dos Estados Unidos falam que cada dólar investido na primeira infância volta 7. É o melhor investimento que você pode fazer nos primeiros anos de vida da criança, onde ela vai formar o seu caráter, o seu preparo, a sua inteligência intelectual para ser alguém na vida no futuro, e é esse investimento que nós precisamos fazer. CEMEI Capivarinha, aberto até às 20 horas, também é fundamental, porque é muito difícil sair às 5 e pouco do trabalho, pegar trânsito para chegar até às 6 horas para buscar as crianças na creche. Então, mas, candidata, já foi feito esse cálculo, se é possível expandir tanto assim a atividade pública sem bater no teto ali do funcionalismo? É possível, porque a forma como nós estamos propondo é através de Vale Creche, né? A gente vai comprar a vaga em creche de creches conveniadas, então não implica em aumento do efetivo municipal. E também, eu até agradeço a sua pergunta, porque a gente realmente precisa explicar como vai fazer isso, e o Vale Creche, ele vai conceder e vai
com certeza resolver de maneira rápida essas 10 mil crianças, porque o tempo está passando, a primeira infância está passando e nós precisamos priorizar a educação dos nossos pequenos. Já passou muito tempo e nós vamos de novo falar da importância do inglês nas escolas, da atenção à primeira infância e da vaga em creche. Sobre o inglês nas escolas, a senhora dá ali a dimensão... Desculpa, Mark, desculpe, Claro, fica à vontade. uma informação super importante, Beatriz, que eu ia concluir. Sobra dinheiro no Fundeb. Sobra dinheiro no Fundeb. Então, recurso tem, a gente precisa usar. Eu ia perguntar sobre o inglês nas escolas. A gente, lendo seu programa de governo, tem a impressão que a senhora vai implantar escolas bilíngues na rede municipal no ensino infantil. O que é esse inglês nas escolas de verdade? O inglês nas escolas seria no mesmo formato que tem nas escolas estaduais hoje, mas nas municipais, né? É o acesso ao inglês, porque as profissões do futuro, Mark, muitas que existem hoje não existirão mais e as que virão a gente nem conhece, mas com certeza, sem a robótica, a tecnologia e o inglês nas escolas, as nossas crianças ficarão para trás. E o que eu quero é que as crianças das escolas públicas tenham as mesmas oportunidades das crianças das escolas particulares. É para isso que eu luto há mais de 8 anos, sei da importância do inglês nas escolas e também da educação financeira, que eu gostaria de falar aqui, porque, de acordo com os estudos, os europeus, eles investem, 70% da população europeia investe, 50% da população americana investe. Sabe quantos por cento da população brasileira investe? Um estudo da FGV, 3%. 4 em cada 5 pessoas do Brasil estão endividadas. Então é importantíssimo que nós possamos, através dos contraturnos, do ensino integral, dar a educação que as crianças de fato precisam. Vamos ensiná-las o que elas vão precisar na vida, por exemplo, a fazer imposto de renda. Ninguém ensina. Oratória, educação financeira, tem tantas coisas importantes que nós podemos colocar para preparar melhor as nossas crianças para o futuro, para que tenham competitividade no mercado de trabalho, que sejam alguém na vida e que possam ajudar os seus familiares no futuro. Candidata Maria Vitória, do PP, é uma pergunta, inclusive, que chega em grande número da audiência. Essa semana, a sua mãe foi notícia tentando ter acesso a uma aposentadoria vitalícia pelo fato de ter sido ex-governadora. O que a senhora pensa sobre esse assunto? Eu concordo plenamente. Todos os outros governadores recebem e ela, porque é mulher, é a única que foi governadora, mulher, e não recebe, é ela. Por quê? Será que tem alguma questão relacionada a isso? Porque tem governadores que ficaram, inclusive, menos tempo que ela no governo e são beneficiados pela não é aposentadoria, é verba de representação. Porque depois que você passa pelo governo do estado, você continua sendo convidado para eventos diariamente e precisa representar o governo sempre. Então, é uma verba de representação e é, sim, direito, e eu estou com ela. Mas a senhora acha justo? Ela ficou 8 meses no mandato efetivamente. Ganhar essa verba de representação, as pessoas compreendem com a aposentadoria para o resto da vida? Se os outros ganham, ela tem direito de ganhar também. Só porque ela é mulher não vai ganhar? Não seria interessante, talvez, olhar então no sentido contrário, talvez brigar para que os outros também não tivessem acesso a isso, fazer com que, de fato, fosse extinguido esse tipo de benefício? Olha, eu acho até que poderia ser debatido, mas a questão que nós temos hoje é que os outros recebem e ela não. Então ela tem direito sim de receber. Dentro desse sentido, né, essa pergunta de fundo, quando o Mark pergunta dessa verba né, de representação, parece para as pessoas um pouco cuidado com o erário público. E daí eu gostaria de convidar de novo a gente a olhar, por exemplo, para esse orçamento dos 15 bilhões. Tudo que a senhora está propondo aqui no plano de governo cabe, porque, por exemplo, o líder do governo, Rafael Greca, que capitaneou o aumento de impostos, tudo mais é do seu partido hoje, né? Inclusive, o pai, né, dele é seu vice, o Pier Petruzzello era líder do Rafael Greca, quando tivemos Pier Paolo. Isso. Uhum. Então, a senhora entende, de fato, que cabe todas as suas propostas dentro do seu plano de governo, cabe dentro do orçamento, e se caso não caiba, quais seriam de fato as prioridades? Porque o seu plano de governo é muito bom, bem organizado, mas eu não consigo entender quais são os principais eixos de prioridade de fato. Bom, nós temos, como eu disse, 15 bilhões de receita prevista para o ano que vem. 1,5 bilhão de recurso livre. Dinheiro tem. Eu repito mais uma vez, nós precisamos priorizar quem mais precisa. Nós não podemos aqui debater sobre o metrô, por exemplo,
quando tem 200 mil pessoas esperando para uma consulta especializada. Nós temos que ter o pé no chão e propor para as pessoas soluções que sejam viáveis economicamente, que sejam realistas e que vão de fato fazer a diferença na vida das pessoas que mais precisam. Sobre o metrô, por exemplo, a senhora não propõe metrô, mas propõe lá um veículo leve sobre trilhos na Viranda das Torres. Como fazer isso? E mais uma vez, candidato, a gente está insistindo porque a gente é como se fosse contratar alguém. Então a gente quer saber o orçamento, né? Eu estou adorando, é uma grande oportunidade para eu esclarecer. O que eu estou propondo, Marco, é o veículo leve sob pneus. É o VLP, isso. Tá? O VLP, ele é sustentável, ele é mais barato, a gente consegue fazer. Qual é a minha proposta? Deixa eu ir do começo que fica mais fácil. Nós estamos propondo conectar o terminal rodoferroviário numa linha reta com o aeroporto Afonso Pena, tá? São 16 quilômetros de linha reta e é como nas cidades mais desenvolvidas. Eu acho que seria um novo cartão postal para Curitiba, para São José dos Pinhais, porque teria que ser feito em parceria, já que metade do terreno ou parte do terreno pertence a São José. Eu, inclusive, já estou conversando sobre isso com um candidato a prefeito lá. E nós vamos fazer essa parceria para fazer, em linha reta, o veículo leve sob pneus. O que ele precisa de infraestrutura? Asfalto e 2 canaletas. Ele carrega por si só, se você quiser pesquisar na internet, você que está nos ouvindo, como funciona o VLP. As cidades na Europa estão usando este modal, tá? E nós estamos propondo ele porque com 200 a 300 milhões de reais a gente consegue fazer. O que os outros candidatos estão propondo, que daí é o VLT, que é sobre trilhos, pela Marechal. Claro que se você vai em volta, a quilometragem é maior e o estudo que está contratado de viabilidade econômica dessa nova modalidade de transporte coletivo, ela tem a previsão de um custo de 2,5 bilhões de reais. Nós estamos propondo outro eixo, que daí desafoga, porque aqui já tem, né? Aqui já tem, você quer ir de ônibus por aqui, você já vai. Nós estamos propondo uma alternativa, algo que fique bonito, que é bem mais barato, veja, 200 milhões, 2,5 bilhões, tá? E algo que vai funcionar, vai ser prático, conectar as duas cidades e um cartão postal do aeroporto até o terminal rodoferroviário. Se você viaja, se você conhece os países, você chega no aeroporto, tem um transporte que te leva até o centro da cidade. Do centro, depois você vê como é que você faz. Mas isso é importante, é visionário e Curitiba precisa continuar sendo referência em mobilidade, em urbanismo, e é para isso que eu vou trabalhar. Candidata Maria Vitória, seu tempo esgotou, quero agradecer sua presença e eu te convido a continuar assistindo essa série de sabatinas. Amanhã o convidado será Luizão Goulart, do Solidariedade. Até lá. Grupo RIC, jornalismo de resultados.